Olá, meu nome é Romilda e hoje eu estou aqui para compartilhar aquilo que Deus tem feito na minha vida após a partida do meu filho Moisés. Eu gostaria de compartilhar com vocês aquilo que Deus tem feito, como Deus tem me sustentado e como que eu tenho vivido após este 1 ano de partida do meu amado filho. Primeiro, nós precisamos entender que a tristeza, ela faz parte da vida de todo ser humano. Independente das suas crenças, independente da religião, a tristeza faz parte e ela chega nas nossas vidas em algum momento. Quando nós abrimos o nosso coração para Deus, Ele inclina os seus ouvidos para nos ouvir. Em Eclesiastes 3, de 1 a 4, nós podemos perceber uma passagem muito importante que eu estarei lendo agora para vocês. Tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Aqui nós percebemos que há tempo para todas as coisas, até para a tristeza. E aqui também nós podemos perceber que a tristeza ela não é eterna. Nós sabemos que nesta vida nós teremos aflições, nós sabemos que Deus nos sustenta, mas nós sabemos que nós teremos uma vida eterna onde não terá choro, onde não haverá morte, onde não haverá tristeza, e isso nos traz um consolo muito grande. Hoje completa 1 ano que nós sepultamos o nosso filho. E nós temos vivido dias em que o Senhor se manifesta na nossa vida de uma forma maravilhosa, de uma forma surpreendente. O cuidado do Senhor com a nossa vida neste 1 ano, ele tem sido constante, como ele já era, mas hoje nós conseguimos perceber ainda mais o sustento do Senhor. Às vezes eu digo para o meu esposo que a dor está muito grande, que a saudade é muito grande, mas que acima de tudo isso, eu vejo o sustento do Senhor nas nossas vidas. Porque se nós formos olhar e pararmos para refletir, se tirar de nós o pouco de fé que nós temos, porque nós sabemos que a nossa fé ela é pouca, e tirarmos o aprendizado que nós temos do Senhor Jesus, o conhecimento que nós temos, a intimidade que nós temos de Deus, e sobrar apenas os problemas, as dificuldades, nós não aguentaríamos, nós não suportaríamos. Então, a partir disso eu percebo o quão importante é se manter firme na palavra de Deus, se manter firme na fé e sempre agradecer por aquilo que Deus já fez por nós. Porque nós não sabemos o que Deus ainda vai fazer. Nós sabemos que é o melhor para nós. Mas nós podemos agradecer diante daquilo que Deus já fez por nós. Nós precisamos ser gratos diante daquilo que Deus tem feito por nós. Uma coisa que às vezes eu me questiono muito é a respeito de as pessoas estiverem chorando e falar com você: não chore. Por que nós não podemos chorar? Se até Jesus chorou. Jesus, ele se mostrou tão sensibilizado com a nossa própria dor que Jesus também chorou. Então nós não precisamos ficar preocupados em chorar, em estar tristes. Nós sabemos que Deus está conosco em todos estes momentos. A partir da morte do meu filho, eu tenho tido experiências maravilhosas com o Senhor. E eu não posso ser religiosa ao ponto de falar com vocês que eu não choro, que eu não me entristeço muito, que a saudade às vezes vem e aperta tanto o meu coração que às vezes dá vontade de ter ido junto com o meu filho.
Eu criei um grupo com outras mães que também passaram por essa dolorosa experiência e nós temos caminhado com um pouco de dificuldade, mas eu creio que esse projeto veio de Deus e foi plantado no meu coração, achou terreno fértil no meu coração. E nós temos caminhado principalmente nas redes sociais, levando apoio, consolo, troca de experiência com outros pais. E eu sempre tenho postado aquilo que Deus fala ao meu coração, ou outras postagens de outras pessoas que eu vejo que é interessante, que é importante, que vai trazer algo edificante para as nossas vidas. E eu tenho me surpreendido com o mover de Deus na minha vida. Eu me emociono muito ainda em falar sobre o assunto e eu creio que isso vai ser sempre na minha vida, porque se nós formos pensar na lógica natural da vida, pai não enterra filho, né? Mas nós sabemos que os propósitos de Deus são muito maiores e muitas vezes nós não o entenderemos, mas nós precisamos crer que Deus sempre faz o melhor para nós, que o propósito dele é melhor para nós em todas as circunstâncias. Acontece de alguns dias, com algum acontecimento, com alguma coisa que eu escuto, eu me emocionar mais. Muitas vezes o choro vem e é aquele choro que não tem como conter e a dor chega a ser tão física que ela quase chega a ser palpável. E nestes momentos eu só consigo pedir a Deus que continue me sustentando, assim como Ele tem feito durante todos esses 12 meses em que já se passaram. E é tão impressionante e tremendo o agir de Deus que tem algumas vezes que eu começo a pensar e a lembrar em tudo aquilo que eu passei no hospital juntamente com meu esposo e vem aquele vazio, aquela dor tão grande no meu coração e eu começo a chorar e aquele choro incontido em que às vezes eu penso que eu não vou suportar. E logo depois, que seja naquele mesmo dia, algumas horas depois, ou que seja no outro dia, eu consigo sorrir, eu consigo me alegrar. E isso é maravilhoso, eu acho isso lindo. É uma das coisas mais lindas que eu tenho percebido durante todo esse tempo que meu filho se foi, é o sustento do Senhor. Em uma noite, eu choro incontidamente e durmo em choro, em suspiro de choro, em gemido de alma. E no outro dia eu consigo me alegrar, eu consigo sorrir. E isso é lindo, isso é maravilhoso. Então, o que eu quero com essa palavra de hoje é incentivar a cada um de vocês que estão ouvindo e vendo essa mensagem agora, para que vocês continuem crendo no poder de Deus, para que vocês continuem crendo no sustento de Deus, mesmo em meio às dificuldades e mesmo em meio àquilo que eu considero a maior tristeza para um homem, que é sepultar o seu filho. Nós não estamos preparados para isso. Então, nós podemos perceber aqui o tanto que Deus nos ama e o tanto que Deus nos consola, nos conforta e nos sustenta em meio a essas dificuldades da nossa vida. E eu, estudando um pouco sobre a palavra de Deus e meditando sobre esse lindo sustento, sobre esse caminhar na nossa vida diária com o Senhor, mesmo em meio ao deserto, em meio às tribulações, tem alguns passos que podem nos ajudar a enfrentar a tristeza, a caminhar mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio ao luto. Primeiramente, nós precisamos pedir ao Senhor
que restaure a nossa alegria. E isso é possível. Às vezes a gente acha que não é possível mais a gente sorrir depois da partida de um filho, não é possível mais a gente se alegrar, a gente dar gargalhadas. É possível sim. E mesmo depois que isso acontece, a gente vai chorar, a gente vai sentir saudade, o coração vai apertar. Mas Deus pode restaurar a nossa alegria. Uma segunda coisa muito importante, nós precisamos estar ao lado de pessoas que nos amam, que se preocupam conosco e que podem nos ajudar. Nós precisamos dessas pessoas, porque nós não podemos nos isolar. Muitas vezes é isso que passa no nosso coração, na nossa mente. As pessoas não entendem o que a gente está passando, as pessoas não estão preocupadas conosco, mas sim, nós temos amigos, irmãos, família que estão preocupados conosco e nós precisamos pedir ajuda. Nós precisamos manter firme o elo com os nossos amigos nesses momentos de dificuldade. Uma outra coisa muito importante e que eu tenho percebido, que eu tenho experimentado, é não desesperar. Às vezes passa mesmo pela cabeça da gente uma vontade de desesperar, de jogar tudo para o alto, de desistir de tudo. Não, nós não podemos fazer isso, porque eu tenho percebido que naqueles momentos mais angustiantes, naqueles momentos em que a minha alma mais clama pela presença do meu filho, é onde Deus mais me sustenta. E eu percebi também que durante todos esses meses que se passaram, eu não me desesperei. E eu acredito que o não desesperar é porque eu tenho fé e porque Deus está presente na minha vida, porque Deus me sustenta. Porque, como eu disse antes, se nós tirarmos todas essas coisas, nós tirarmos a fé, se nós tirarmos a palavra, se nós tirarmos a oração, o sustento de Deus, a gente vai cair mesmo. Então, nós precisamos entender que o desespero não vai nos ajudar, o desespero não vai amenizar a nossa dor. Nós precisamos nos apegar, nos agarrar no Senhor. Outra coisa muito importante para nos ajudar é agradecer pelas coisas boas que nos acontecem. Por exemplo, no meu caso, eu preciso agradecer a Deus o tempo que Ele permitiu Moisés estar conosco, mesmo que somente dentro do meu ventre. Foram momentos lindos, momentos maravilhosos que hoje eu lembro, me trazem uma saudade muito grande. Como eu gostaria de ter visto o rostinho do meu filho e ele estar com seus olhinhos abertos. Como eu gostaria de ter ouvido o chorinho dele ao nascer. Mas Deus não me permitiu viver isso. Deus me permitiu sentir os chutes que Moisés me dava. Me permitiu conversar com ele e ele entender aquilo que eu estava falando, aquilo que eu estava pedindo. Eu lembro que em alguns momentos ele não mexia e eu falava com ele: filho, mexe para a mamãe saber que está tudo bem com você. E ele chutava e ele mexia. Às vezes ele me acordava de madrugada ou pela manhã, eu acordava já com os chutes dele, com as mexidas dele. E eu lembro disso, meu coração se alegra. E é nisso que eu preciso me apegar. Eu preciso agradecer ao Senhor pelos momentos que Ele esteve aqui comigo. Porque eu não sei como seria se Ele estivesse aqui. Eu não sei o que nós estaríamos passando. Mas eu sei que o que Deus me permitiu passar foi o melhor para mim. E é nisso que eu me apego, é isso que eu tenho para agradecer ao Senhor. Principalmente pelo sustento que Ele tem me dado durante todos esses tempos, durante todos esses meses. Outra coisa que é uma das mais importantes que eu vejo é ler a Bíblia, meditar nela e orar. A oração, ela traz refrigério para o nosso coração. E é tão interessante que muitas vezes eu me pego lendo a Bíblia e me lembro dos momentos em que eu passei com meu filho, ou dos momentos após a partida dele, e eu começo a chorar, lembrando daqueles momentos.
E ali eu continuo lendo a palavra de Deus, meditando e percebendo o sustento do Senhor na minha vida. E daí a algum tempo eu percebo que eu estou mais tranquila. Eu percebo que o Senhor foi acalmando, foi limpando o meu coração através da palavra dele. Então, nós precisamos meditar na palavra do Senhor. É ela que traz sustento para a nossa vida, é ela que nos mantém de pé. São as promessas contidas na palavra de Deus que nos mantém de pé. Eu estava conversando dia desses com meu esposo e falando sobre em que eu me agarro quando me vem aqueles momentos em que eu choro muito, em que a saudade está doendo muito no meu peito. Eu me lembro muito da palavra do querido pastor Paulo. Ele me mandou em áudio um texto maravilhoso que eu me apego nele. E ele diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. E é um texto maravilhoso onde Deus nos mostra que as coisas deste mundo não nos podem trazer a verdadeira alegria. Que as coisas que nos trazem a verdadeira alegria são as coisas lá do céu, são as coisas lá do alto. É a nossa salvação, é a nossa esperança de vida eterna. Por último, eu quero deixar aqui um salmo que foi lido pelo meu querido pastor Lício. Lá dentro do hospital, ele leu esse salmo e orou junto com a gente. Quando ele foi me visitar, ali eu ainda estava em processo de trabalho de parto. E esse salmo também me chama muito a atenção. É o salmo de número 34. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. Em tudo dar graças. Não é fácil. Não é fácil, e eu digo por experiência própria. Mas eu digo que é possível. Que Deus possa estar abençoando cada dia mais a nossa vida. Que Deus possa estar completando a obra maravilhosa que Ele começou. E que independente daquilo que você está passando, você possa crer que é possível se alegrar, independente das dificuldades. O Senhor renova as nossas forças, o Senhor renova a nossa alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que Deus te abençoe.